A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Nosso estudo bíblico. Veja aqui, está no livro bíblico de Cantares, no capítulo 4, no versículo 6. Leiamos então em língua de sinais em Libras. Antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Bem, o tema da nossa mensagem é esse. Então, doutrina, fundamento básico. Observe aqui, olha, essa palavra, esse sinal, doutrina. Então, qual o significado? Então, são ensinos que emergem da palavra revelada pelo Espírito Santo. Então, fundamento básico para a igreja fiel, para estar firme na fé, ser guardado pela fé. O mundo vive das suas emoções. Mas o servo de Deus vive da comunhão com Deus. Veja, observe como é diferente. Então, veja aqui, olha, o cristianismo. Então, o cristianismo, o evangelho sem o Espírito Santo. O que é que acontece? Tudo que é deste mundo, os conselhos, os ensinos desse mundo, toma para si, aceita de tudo, sem precisar, na verdade, de Cristo. Então, o servo de Deus, ele precisa da comunhão com Deus, em fidelidade e em obediência a Deus. Então, observe aqui, olha, doutrina. Então, é só conhecer o caminho. Eu conheço o caminho é Jesus, é só isso. Não. Eu preciso andar por este caminho. Mas como andar por esse caminho? Em obediência ao Espírito Santo. Diferente de uma obediência a uma religiosidade, a uma tradição, onde não há o Espírito Santo, não se conta com o Espírito Santo. Então, o mistério revelado, ele é maravilhoso e está em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Nós temos esse mistério revelado, a palavra de Deus. Veja aqui, olha, candeia acesa, comparada ao coração cheio do Espírito Santo. Candeia acesa. Então, ela nos dá o quê? Discernimento. Veja, ó, discernimento. Discernirmos o quê? Então, aquilo que é a religiosidade, aquilo que é próprio desse mundo, a alegria que é passageira, daquilo que é a obra do Espírito Santo de Deus. Então, nós discernimos e escolhemos a obra do Espírito Santo. Então, nessa hora da noite, então, como vencemos? Em comunhão com Deus. Veja aqui, olha, monte da mirra, lugar onde Jesus Cristo foi levado, foi crucificado. Então, Jesus Cristo morreu por nós, crucificado, foi levado ao sepulcro, e o que aconteceu? Ao terceiro dia, ele ressuscitou, está vivo. Então, Jesus Cristo, que é comparado ao noivo, ele que está vivo, ele voltará. E a igreja fiel, a noiva, e a igreja sabe disso, entende o sacrifício do Senhor Jesus, o que representa o ensino do seu sacrifício, não de uma forma tradicional, mas de um ensino profético de vida eterna. Então diz aqui, olha, antes que refresque o dia. Então a grande tribulação, o sofrimento, antes disso tudo, Jesus Cristo voltará e nos levará à eternidade. Então a palavra de Deus nos traz esse ensino. E a palavra revelada nos dá então esse discernimento para vivermos em obediência profética do Espírito Santo.
Então, o Espírito Santo profeticamente, isso nos faz sermos guardados pela fé, guardados no amor de Deus. E o Senhor nos diz qual o teu lugar no cristianismo, sem contar com o Espírito Santo, ou teu lugar é na igreja corpo de Cristo, na presença do Senhor, onde há o Espírito Santo. Então, como discernir isso? Religião, obra do Espírito Santo e fazermos uma boa escolha. Discernimento, o Espírito Santo de Deus nos concede para sabermos Jesus Cristo está vivo, Ele é o Rei dos Reis, Ele voltará e nos levará para a eternidade. Qual o seu lugar? Na religiosidade? Não, na igreja fiel do Senhor, a noiva amada do Senhor. Amém? Reflita então sobre isso e Deus te abençoe com a paz do Senhor Jesus. De Deus, fala sua igreja, vem buscar os remidos que foram lavados no sangue do Cordeiro, no sangue do Filho Jesus. Cedo venho, muito em breve, eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei, cumprirei minha promessa e o remido tu serás. Eis o canto de vitória.